O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Culturepedia, podcast, videocast, do jeito que você conseguir, do jeito que você quiser, se você estiver escutando a gente, se você estiver assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Temporada voltando na Itália, né? Muitos amistosos de pré-temporada, alguns muito bons, outros nem tanto, mas os jogos à Vera vindo daqui a pouquinho. Então nessa edição a gente vai falar muito sobre mercado, que enfim deu uma aquecida, né? A gente falou de mercado na última edição aqui, não tava lá grandes coisas, né? Aqueles movimentos ainda muito embrionários, muita conversa. Começou a desenrolar um pouquinho mais do mercado, então a gente vai falar aí sobre 5 jogadores. Não vou adiantar quem são ainda não, mas a gente vai focar em 5 movimentações de mercado, mas também vamos falar muito sobre a Copa da Itália, porque a Copa da Itália começa já neste final de semana. A gente está gravando numa quinta-feira, dia 14 de agosto. A Copa da Itália volta na sexta-feira com muitos jogos. Tem 4 jogos na sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, 4 na segunda. Não vai dar tempo de falar sobre todos eles, mas a gente vai escolher alguns aí para a gente falar. Não vai dar tempo de falar sobre todos eles aqui, mas na Sportnet todos os jogos serão transmitidos. Então assim, se você olhar lá a tabelinha da Copa da Itália, que inclusive a gente vai trazer daqui a pouco, e falar assim, mas eu quero ver esse diferentão aqui. Pois não, meu amigo, você vai conseguir assistir. Mas eu quero ver jogo de time grande. Vai ter também, vai ter Milan e Bari. Então assim, o que você quiser de Copa da Itália vai estar disponível, vai estar a seu alcance. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa da Itália aqui e sobre o mercado. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou sempre muito bem acompanhado pelos meus fiéis escudeiros Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Caio, inclusive, vai participar de algumas transmissões da Copa da Itália, então eu já vou dar esse gancho para você, Caio, para você vender seu peixe aí e dizer em quais jogos o pessoal pode te encontrar nessa rodada de abertura aí, nessa rodada de 32 avos da Copa da Itália. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, e quando nós estaremos em 2 jogos, quando eu digo nós, estaremos eu e Aldo Luiz, que repetiremos a dupla nesse fim de semana, primeiramente no sábado para um gostoso Como e Südtirol, que é um confronto interessante do Como, que é um dos que mais gastou no mercado até aqui. Vamos falar dele, sobre uma dessas contratações dessa edição, e um Südtirol do queridíssimo Fabrício Castori, o homem que colocou Carpi Salernitana na Série A. Teremos também a estreia fora de casa do Pisa de Alberto Gilardino contra o Cesena, um confronto interessante que já foi mata-mata da Copa Itália passada, que deu Cesena. Será que dessa vez se repetirão? São respostas que nós daremos. Primeiro, Como e Südtirol no sábado, 1h30 da tarde, no YouTube do Sportnet. Já se inscreve no canal, já dá aquele sininho, já ajuda nós, ajuda todo mundo. E siga também a Culturepedia, claro. E no domingo, às 3h45, é a vez de Cesena e Pisa. Aí, como é quase na mesma hora do jogo de Milan e Bari, faz assim, tipo, deixa o YouTube de um lado ali e tal, com o negócio, e aí liga na TV no linear da Sportnet e de repente acompanha os dois ao mesmo tempo, deixa um no celular, um no computador. Já fiz e faço tanto isso. É isso, famoso um ouro no peixe, outro no gato. Antes de passar para você, Nelson, então já que tem jogo pra caramba, vamos botar na tela aí, eu vou cantando para quem estiver escutando a gente no podcast, todos os confrontos, né? Na sexta-feira, começando com Empoli e Reggiana, temos também Sassuolo e Catanzaro, o Lecce enfrenta a Juve Stabia,
E temos para fechar a sexta-feira, Genoa e Vicenza. Lembrando que sexta-feira é um feriado na Itália, é o feriado de Ferragosto, e para quem não sabe, é um feriado instituído pelo imperador Augusto. Voltou aí de uma campanha de guerra, falou, estou cansado, é feriado para geral. Então essa é a origem do feriado, esse feriado de agosto que é instituído aí pelo imperador Augustus. Tudo no YouTube, tá, gente? Então, assim, se você quiser e tiver tempo, se você quiser passar o sábado inteiro, a sexta-feira, desculpa, o sábado também, mas a sexta inteira vendo a Copa Itália, vai ser possível graças ao YouTube da Sportnet. Já no sábado, começamos com Venezia e Mantova, como contra o Sul de Tirol, que é o jogo onde Caio Bittencourt estará, Cagliari e Virtus Entella, Cremonese e Palermo. Esses aí, os jogos de sábado. Vamos pular para domingo, produção? No domingo temos Monza e Frosinone, temos Parma e Pescara, Cesena e Pisa, que é o outro jogo em que o Caio estará, e Milan e Bari, que também vamos falar bastante aqui hoje, hein? Porque se tem um time que está se movimentando bastante e bem na janela é o Milan. Então vamos focar bastante nesse duelo aí. E também, venhamos e convenhamos, é o maior time nesta fase da Copa Itália, né? E na segunda-feira, fechando essa leva aí de diversos jogos. Começando com Cerignola, que é da Série C, enfrentando o Hellas Verona, Spezia e Sampdoria, Udinese e Carrese e Torino contra o Modena. Muito jogo, todos os jogos no YouTube da Sportnet, é só escolher, faz o Unidunity aí e o que cair vai ser legal. Vamos voltar daqui a pouco a falar dos jogos da Copa da Itália. Como eu falei, a gente vai mergulhar em alguns deles, mas eu não dei nem meu bom dia, boa tarde, boa noite pro Nelson, né? Uma falta de educação tremenda. Então, vamos por partes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Tem algum destaque inicial aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente pode ser falar da possibilidade do Koné chegar na Inter, que a gente nem vai falar, mas assim, só como destaque inicial, né, talvez uma mudança de planos da Inter, né, que está vendo a questão do Lookman ficar muito atravancada e pode ser que mude de objetivo, inclusive de mudar de objetivo até por posição, né, de deixar de investir num nome mais forte para o ataque e reforçar o meio campo, né. Mas enfim, né, conversas assim iniciais, né, fala-se que a Roma gostaria de ter esse dinheiro para investir também no Sancho e no Bailey, né, aí sim para reforçar o ataque, já que o Dybala muitas vezes não dá, enfim, não dá uma segurança, né, assim, de física, e tem o Soulé só ali, um cara um pouco mais habilidoso, mas o Gasperini aí talvez querendo fazer aquele overbooking de atacantes, né. Já contratou o Ferguson, ainda tem o Dovbyk, o Kristovic também tá na mira. Vai faltar lugar no banco de reservas. Tô gostando dessa filosofia do Gasperini, embora eu acho que sai alguém ainda, hein? Muito provavelmente o Dovbyk, para o desespero de Caio Bittencourt, que o contratou no Fantacaut, mas esse é um assunto para outro dia. Quando a gente começar a falar de mercado agora, e eu antecipei já que a gente vai trazer 5 nomes, 3 nomes, e eu vou trazer eles primeiro, já que eles têm um pano de fundo em comum, interessam muito para quem acompanha a seleção italiana, né? Porque a gente está falando de jogadores selecionáveis e com potencial de seleção. Então, vou começar pelo mais quente aí, porque a gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas todo dia que passa tem uma novidade. Ele mesmo já se pronunciou. Estou falando do Gianluigi Donnarumma. O Donnarumma que foi campeão da Liga dos Campeões com o PSG na temporada passada, extremamente determinante, né, em confrontos contra o Liverpool, por exemplo. O PSG só passou por causa dele. É o goleiro titular da seleção italiana e até o momento a gente não sabe onde ele vai jogar na próxima temporada. Caio Bittencourt, uma coisa interessante sobre isso dificilmente ele vai jogar na Itália, né? Por 2 motivos. Primeiro porque não tem ninguém precisando tanto assim de um goleiro, e quem tem um pouquinho mais de dinheiro na Itália, ainda assim não tem dinheiro suficiente para negociar com ele, né? Estamos falando de um dinheirista profissional, né, Caio? É difícil porque mesmo com uma eventual baixada de pedida, como ao que parece tem sido feito esforços por parte dele, do agente, até para ficar no PSG e dar uma
revisada no contrato e tudo mais, pelo menos das notícias que têm sido dadas na França, mesmo assim ele ainda é proibitivo para muitos times. E nesse momento, talvez se a notícia surgisse um pouquinho antes, de repente daria uma bagunçada ali, poderia fazer, sei lá, um ou outro pensar duas vezes tal. Mas agora que todo mundo já investiu e na boca do campeonato, é muito difícil que se faça esse esforço. Diferente das chamadas multinacionais da bola, se você for parar para pensar, casos como o do Chelsea, como o do Manchester City, que curiosamente parecem interessadas em se mover com relação a goleiros. Então, inevitavelmente vai surgir a partir disso. Cara, eu acho duas coisas bem inacreditáveis, né? A primeira é que o Donnarumma só tem 26 anos. Essa informação sempre me pega desprevenido, assim. A gente fala de Donnarumma há tanto tempo que eu às vezes esqueço o quão novo ele é. E o segundo ponto é que o cara acabou de ter talvez a melhor temporada da carreira dele, né? Não sei se foi a melhor porque quando a Itália é campeã da Euro ele é até eleito o melhor jogador da competição, mas ali, tá vivendo o auge dele, mas ainda assim não foi o suficiente para Luiz Henrique. Tô muito curioso para saber para onde ele vai por motivos óbvios, né? É o titular da seleção italiana, mas também porque quando se fala em Manchester City, eu acho curioso porque o Guardiola, acredito eu, gostaria de um goleiro que jogasse bastante com os pés. Vamos para o segundo nome. O Donnarumma é o titular da seleção italiana, como eu falei, mas a gente vai para um nome agora que é um potencial aí de ser jogador da seleção italiana por alguns anos. E o Liverpool, sabendo disso, Nelson Oliveira, já botou as asinhas de fora e pegou o Giovanni Leone, que é uma joia do Parma, tá de malas prontas para ir pro Liverpool. Eu queria que você apresentasse um pouco do Leone, né? Não sei se o pessoal conhece muito dele, mas também falasse sobre uma joia italiana deixando a Itália, né? O quão isso é ruim para a Série A italiana. O quanto é incomum também, né? É muito raro que jogadores jovens italianos costumem deixar o país. Isso tem acontecido com um pouco mais de frequência ultimamente, né? Os jogadores italianos são geralmente muito apegados, né, ao país e têm essa dificuldade até de quererem sair. Preferem jogar num time maior da própria Itália do que, enfim, né, de jogarem fora, de jogar em outro país, né? Mas enfim, acho o problema para a seleção italiana assim, no curto prazo, né? Se a gente for pensar, enfim, a Itália tem muitos zagueiros, né? E esse não é necessariamente um problema, embora o Acerbi tenha sido ventilado recentemente, né? Para jogar contra a Noruega nas eliminatórias, pelo que ele tinha feito contra o Haaland. Mas enfim, tinha muitos nomes, né? Muitos nomes lesionados também. O Leone tem que ver o quanto de espaço ele vai conseguir no Liverpool, né? Porque na Inter, por exemplo, que era o time que parecia um pouco mais perto dele, ele teria esse espaço, muito provavelmente, até no lugar da Acerbi, que já está um cara bem mais veterano, né, caminhando ali para o final de carreira. E a Inter, inclusive, tem a opção de encerrar o contrato da Acerbi com antecedência, sem pagar multa, né? Então, seria um movimento possível de ser feito. Não com o Simone Inzaghi, porque o Simone Inzaghi gosta muito da Acerbi, mas com o Chievo talvez isso pudesse acontecer. Até porque o Chievo treinou o Leone, né? Então, mesmo que não acontecesse, ele provavelmente teria mais espaço e tal. Enfim, ele é um zagueiro muito alto, né? Tem quase 2 metros de altura. Um cara que tem uma passada larga e tal. Então, ele tem um poder de interceptação também por baixo muito grande, né? Por causa da sua envergadura, né? Às vezes, ele gosta de sair um pouco para caçar, né? E isso acaba tendo um pouco de... acaba deixando um pouco de espaço às vezes, né? Se ele erra o bote ali, não tem uma cobertura adequada, isso pode deixar o time um pouco exposto. Na Premier League é algo a se ver, né? Porque os times jogam um pouco mais de velocidade, então ele pode ter um pouco de dificuldade inicial nesse sentido, mas obviamente é uma contratação muito boa para o Liverpool, porque é um cara de 18 anos, né? Um cara muito precoce, que surgiu ainda no Padova, lá na Série C, já com 16 anos, já jogou na Sampdoria. O Parma é o terceiro time da carreira dele profissional, né? Então, o Liverpool com 18 anos já é o quarto time. O cara vai jogar no quarto time. Então, é um jogador, assim, que tem uma tendência de amadurecimento muito grande.
E pensando em seleção italiana, é bem complicado, né? A Itália não está numa boa situação pensando em vaga de Copa do Mundo, porque, enfim, está atrás da Noruega, vai ter que tirar muitos gols de saldo, vai ter que ganhar seus jogos todos, né? E tudo mais. E você tem muitos jogadores mudando de clube no ano anterior à Copa do Mundo. No caso do Leone, principalmente, apesar de ele não ter sido convocado ainda, tá assim, no radar do Gattuso, né? Você tem o cara que vai se adaptar a um novo país, a uma nova cultura, a um novo campeonato, e tudo isso não é muito bom, porque você vai ver jogadores provavelmente com um pouco mais de dificuldade, pode afetar o rendimento, pode afetar a confiança, e a Itália não quer nada disso nesse momento, porque precisa sair de uma situação difícil. E são muitos nomes, né? Você tem o caso do Donnarumma, que é o cara que é o capitão da seleção, tem o Leone, que é um cara que pode entrar na seleção, e aí tem o Retegui, que a gente já falou aqui várias vezes, a gente até já comentou sobre a partir desse mesmo ponto de vista, né? Sobre a questão do Retegui, e pode ter outros, né? Então, assim, fica muito difícil. E aqui também eu vou dar o meu destaque, né? Até comentei isso no Twitter, o que acontece com a Inter, né? Porque a Inter rejeitou uma proposta de 35 milhões de euros pelo Bissek, né? O cara que é muito contestado pela torcida, parte da torcida, e era esse dinheiro que precisava para contratar o Leone. Não contratou o Leone, e também o De Winter, que era a opção B, o plano B, né? Também o Milan acabou levando o primeiro porque conseguiu fazer uma venda com antecedência. Então a Inter agora ficou com o Acerbi e o De Vrij, e pode ter que partir para um plano C agora, que provavelmente, até por ser um plano C, não vai ser um cara provavelmente do mesmo nível ou com a mesma capacidade de evolução, né? Porque a gente fala do Leone, que é um cara de 18 anos, seria um zagueiro aí para mais de década no clube, né? Parabéns para a Inter de Milão, hein? Belíssimo mercado, por enquanto. Caio Bittencourt, esse aqui eu acho que você vai gostar de falar. Estamos falando de mais um jogador selecionável que teve chances na seleção italiana recentemente e que vai deixar a Série A italiana para um ambiente um tanto quanto hostil, que é o Atlético de Madrid. Estamos falando de Raspadori. O Raspadori, Caio, ele teve bons momentos no Napoli, não dá para dizer que ele não teve. Porém, era sempre aquele negócio ali que você achava que dava para ter um pouquinho mais dele, né? Mesmo quando ele ia bem, faltava aquela consistência. Queria saber se você acha que foi isso que levou o Napoli a negociá-lo e se o Napoli de alguma forma vai sentir falta dele ou está bem coberto na posição. E também, só para arredondar, essa questão de seleção italiana aí, né? Se isso interfere nas chances dele na seleção ou não. Olha, é um caso complicado pensar na seleção a longo prazo, porque embora ele fosse reserva no Napoli, ele sempre tinha suas convocações garantidas. Só que é meio curioso nesse momento pensarmos talvez nas 3 opções de centroavante que o Spalletti usou nesse ciclo de Copa do Mundo. Ele usou 3 nesse momento. Raspadori se transferiu nesse mercado. Lorenzo Luca se transferiu nesse mercado para o Napoli. Retegui se transferiu nesse mercado. Então, assim, nesse momento o Gattuso já vai pegar três atacantes em fase de tentativas de adaptação a seus clubes. O Lorenzo Luca, talvez numa adaptação mais complicada, porque assim, não se vê que ele jogue em vista e tudo mais, apesar de que estamos gravando nessa quinta, de repente do jeito que o pau cantou nesse amistoso Napoli-Olympiacos, não duvido nada, sei lá, no começa a temporada momento, jogando. O Lorenzo Luca ganha. Já começa jogando e tudo mais, essas coisas. O Raspadori... Só para explicar aqui, cara, desculpa cortar, mas é que o Lukaku sai do jogo com uma lesão que ainda não se sabe, não sabe o que vai ser, mas no músculo femoral da coxa. Pode ser que não seja nada, mas só para contextualizar que talvez o Luka comece a temporada jogando é por causa disso. Exatamente, tem esse ponto, e ainda o Luka tem lá seus pontos de interrogação, não parece tão azeitado na pré-temporada quanto, por exemplo,
evidentemente o Lukaku estaria por N situações e tudo mais. Parece um pouco mais com problemas no estilo de jogo dele, que podemos abordar mais em frente. A questão do Raspador é muito isso do que tu falou, Anderson. É muito isso de, sei lá, faltar alguma coisa, ainda que até, parafraseando o meu querido amigo Nicolas, do Napoli Zone Brasil, assim, todos os gols que ele fazia acabavam sendo gols decisivos, gols em momentos importantes, gols que ficam na memória, tipo os gols da campanha de 22-23, os gols de vitória da campanha de 24-25, dos dois títulos. Então, de certa forma, vai ficar um carinho e tudo mais, mas fica uma sensação de que poderia ser um pouquinho mais. Mas isso se dá por duas coisas. Uma, pela dificuldade dele no encaixe em boa parte dos esquemas do Napoli. Tanto que o melhor momento dele surge a partir de fevereiro desse ano, do segundo turno do campeonato de 24-25, quando o Napoli obrigatoriamente tem que usar dois atacantes, e aí ele fazer dupla com o Lukaku, ou com o Politano quando o Lukaku não estava lá em coisas ideais, e por aí vai. E aí, a partir disso, o Raspadori começou a fazer gols importantes, começou a participar de momentos, e nesse sistema voltou a ser um pouco mais útil. O que ele não era, por exemplo, quando tinha que jogar na ponta, seja na esquerda ou na direita, o que ele não era como ponta de lança e menos como centroavante. Mesmo como falso 9. O que nesse caso, para o Atlético de Madrid, que costuma usar dois atacantes, quase sempre nesse esqueminha, pensando no de 24-25 com Griezmann e Julian Álvares, de repente numa rotação, ele pode ser útil. Embora que ele talvez não jogue titular em toda a rodada, pode ser um bom momento. E até foi por conta disso que ele pensou em sair, que o Conte disse que assim, que foi um pedido do jogador sair e tudo mais, porque a saída dele já era relativamente anunciada já desde janeiro, quando janeiro, só no drama e tudo mais, que o Napoli acabou não contratando ninguém, que aí seguraram ele. Agora foi difícil de segurar. Raspador aí pros mais antigos, praticamente o Tupanzinho, né? Era o melhor do time? Não era, né? Tava sempre fazendo gol? Não, mas os gols que ele fazia era aquele gol que garante a vitória, gol decisivo, gol importante, gol que a torcida vai lembrar. A gente trouxe 3 nomes aí selecionáveis italianos, então a gente agora vai trazer outros 2 nomes desse mercado. Esse que eu vou trazer agora não é italiano, mas todo mundo conhece ele na Itália, porque não vai ser a primeira passagem dele na Itália. Estamos falando de Álvaro Morata, Nelson Oliveira, dessa vez para jogar no Como, né? Já é conhecido dos torcedores da Juventus, do Milan. Na Juventus foi bem, foi bem. No Milan não dá para dizer que foi bem. E agora chegando ao Como. Eu tenho minhas restrições ao Álvaro Morata, tá? Não sou grande fã assim, não. Já gostei mais na primeira passagem dele pela Juventus, principalmente. Estava indo bem, né? Mas queria saber a sua opinião sobre como ele ainda pode acrescentar e como ele pode trazer algo de positivo para a Série A e especificamente para o Como. O Como que está tentando dar um salto. Foi uma equipe que foi muito bem dentro do contexto da temporada passada, tentando aí dar um salto. O Morata é um atacante para quem quer dar um salto, Nelson? Depende do que a gente está falando como salto, né? Porque para muita gente a contratação do Morata é a principal contratação da história do Como, né? Se você considera a figura do Morata, né? E o momento da seleção espanhola. Ele é o capitão da seleção espanhola. Seleção campeã europeia. E vai jogar no Como. Então, assim, em termos de cartaz, de fato, essa provavelmente é a principal contratação da história do Como. É um cara que tem 32 anos, vai fazer 33 agora no meio de outubro. E acho que vai adicionar experiência ali no elenco que, em geral, é muito jovem, né? O elenco do Como, o principal jogador do Como é o Nico Paz, que é um cara que, se eu não me engano, tem 20 anos, não me recordo agora exatamente a idade, 21, vai fazer 21 agora em setembro. Então, é um cara
bastante novo, e o Morata vai estar ali sendo... assim, acho que o cara que tinha esse perfil de liderança ali no elenco do Como até o momento e talvez era, né, porque eu acho que vai sair, é o Cutrone. Então, se a gente for pensar em termos de... É um upgrade? Eu diria que sim. Porque o Cutrone tem uma vantagem, porque ele é de Como, né? Então, assim, aquela coisa de sentir o peso da camisa, saber como é que funcionam as coisas ali dentro e tal, é uma vantagem. Mas o Morata é um cara muito mais rodado, né? Muito mais rodado e rodado sempre no alto nível. Um cara que sempre teve em clubes grandes. Eu acho que a passagem do Milan, dele pelo Milan, foi muito penalizada pela confusão que foi o Milan no ano passado. Eu acho que se tivesse um pouco mais de organização ali dentro, teria funcionado melhor. Até acho que em termos de técnicos, assim, nem foi tão ruim. Se a gente for olhar aqui, na Série A foram 5 gols em 16 jogos. No total foram... Aí sim, diminui muito, porque ele participou na Champions League. Foram 7 partidas, o Milan não fez uma grande Champions League. E ele fez um gol só, então aí vai para 6 gols em 25, diminui bastante. Mas na Série A ele rendeu, teve alguns momentos bons. Quando o Paulo Fonseca quis fazer um ataque ali com quase um 4-2-4, ele rendeu até bem. Enfim, no Galatasaray ele também teve números razoáveis. Então, eu acho que é um cara que sempre vai te entregar um mínimo ali aceitável. O Como, assim, se paga, bom, Como é bilionário, né? Então, assim, em termos financeiros, pro Como não vai fazer diferença. Para os donos do Como não faz diferença se o Morata vai entregar, sei lá, 7 ou 10 gols na temporada. Faz muita diferença. O que faz diferença ali é o que ele vai poder agregar. A amizade dele com o Fábregas. Enfim, tem muitos espanhóis ali. Espanhóis e jogadores também ali com formação no próprio futebol espanhol, no elenco do Como, né? Você tem o Jesus Rodrigues, que é um cara novo também, que ali você imagina que ele vai também ser um nome importante. Aí você tem outros jogadores experientes, como o Sérgio Roberto e o Alberto Moreno. Tem outro novinho, que é o Alex Valle, e o Dial também, né, que jogava pela base da Espanha, mas decidiu jogar pro Senegal, que é outro cara novo ali, que já mostrou muito talento na Série A. Chegou em janeiro e já se tornou artilheiro do Como, só pelos gols que fez de janeiro em diante, e olha que ele ainda se machucou e ficou de fora do último mês, né? Então, assim, o Como provavelmente vem para brigar mesmo por uma vaga ali em competições europeias, e eu acho que o Morata é um nome bem... Sim, acho que bem útil nessa empreitada aí que o Como vai tentar produzir, né? Boa. O espanhol Como. Vamos falar do último nome então, Caio Bittencourt. Antes da gente passar para os confrontos da Copa Itália, tem ainda... a gente procurou uma transferência menos badalada, mas que a gente acha que vai ter impacto, né? E como foi o próprio Caio que trouxe esse nome, eu vou jogar essa bucha para ele explicar para vocês por que o Simonson, que está deixando o Parma para ir para a Fiorentina, é um cara para vocês ficarem de olho. É aquele tipo de transferência que ninguém dá nada, mas segundo o Caio Bittencourt, e eu concordo, tá? Tô jogando essa bucha para ele, mas eu concordo que é uma transferência bem interessante. Fala aí pra gente aí quem é ele e por quê, Caio. Eu acredito que o Simonson, suíço de 24 anos, vindo do Parma, pode ser um bom reforço. De todo jeito, já vai ser uma grande perda do Parma, justamente por conta da capacidade dele de distribuir jogo, de ser um relativo bom regista, de melhorar o passe qualificado. E eu acredito que ele vai ser um bom reforço para a Fiorentina, pensando nisso, porque faltou um pouco disso. Talvez ali se fala muito no Arli, no Cataldi, mas eu acredito que ele representaria um ganho em relação a esses tipos de jogadores, a uma função que não teve lá sua unanimidade. Seja com o Cataldi ou Arli que eu citei, como também até em outros
ao longo da temporada, como o Fagioli, como o Richardson, como outros atletas que lá estiveram. E eu acho que o Son pode ser melhor qualificado disso, especialmente agora trabalhando com o Pioli. Aí, fiquem de olho em Simon Son aí, é o nosso diferentão desses destaques do mercado até aqui. Vamos começar a falar de Copa Itália então, porque como a gente já citou no começo dessa edição, são muitos jogos. A gente vai focar em 4 jogos, tá? Em 4 confrontos. Para começar por Monza e Frosinone. Um dos principais motivos pelos quais a gente escolheu esse jogo, eu já vou jogar isso para você, Nelson, é que o Monza caiu da temporada passada, né? Agora vai disputar a Série B, mas jogava a Série A até a temporada passada. E a gente viu alguns jogadores sendo dispensados, né? Muitos, inclusive, os veteranos, assim, os principais nomes do Monza saindo. O Monza, que já fez um bom amistoso de pré-temporada com a Inter de Milão, inclusive. Eu assisti o jogo aí na Sportnet, foi 2-2 o jogo. Mas o Monza se despediu de muita gente e ainda tem uma galera nesse time do Monza aí, Nelson, com um potencial de disputar a Série A, né? Com grandes probabilidades de jogar a Série A. Então eu queria saber se isso vai influenciar nesse confronto da Copa da Itália, se essa galera aí que tem um mercado na Série A vai dar vida contra o Frosinone para, ao invés de disputar a Série B, conseguir uma vaguinha ali em uma equipe da Série A, Nelson. Né? O Monza ele já foi um time que foi rebaixado meio, não vou dizer por acaso, porque fez muito por onde, mas não eram um dos cotados para serem rebaixados na Série B. E mesmo assim, mesmo tendo perdido uma quantidade razoável de jogadores, ainda tem um elenco melhor do que de alguns times que subiram para a Série A. Se a gente for pensar assim, olhando nome a nome, sei lá, vou colocar aqui o Biratan Leal, nosso querido amigo que não se chateie, o elenco do Monza é melhor do que o elenco do Verona, na minha avaliação. Por exemplo, não vou citar outros, só vou ficar no Verona. A gente tem no Monza aqui, tem o Pessina, que foi campeão da Euro há 4 anos. Ele está no Monza ainda. Então, talvez ele saia, tudo bem, ele é um cara que foi formado no Monza, tem a identificação, talvez queira permanecer porque não se machucou, né, na última temporada e não teve condições de ajudar o time a se livrar da Série B, né, só conseguiu jogar o início da temporada. Então talvez ele tenha se coloque nessa missão, mas tem o Colpani, por exemplo, que é um cara que está na mira de alguns clubes da Série A, como a Cremonese. E, enfim, tem o Tio Ria, tem o Dani Mota, tem até o Petanha, que assim, eu não gosto muito, mas é um jogador que muitas vezes consegue seu espaço ali em times da Série A. Tem o Caprari. O ataque é um ataque muito forte para um time da Série B. E se a gente vai colocar até em outras posições, né? Quem está assistindo, a gente viu o Birindelli fazer um gol contra, mas o Birindelli é um bom lateral também. E ele também teria espaço na Série A, enfim, outros nomes, né? Então a gente tem um time que é favorito, inclusive ao título da Série B, e que vai entrar como favorito também nesse confronto com o Frosinone. Que o Frosinone também jogou a Série A há pouco tempo, mas aquele elenco meio que se desfez, né? O Frosinone quase foi rebaixado para a Série C na última temporada, e muito jogador emprestado, e não fez não teve essa mesma estratégia para tentar voltar para a Série A na última temporada, quase foi rebaixado, e até o momento também não fez isso ainda, né? O elenco do Frosinone, se a gente for comparar com o elenco do Monza, é um elenco bastante deficitário ainda. Para ter uma ideia, eu diria que o destaque desse elenco dois destaques, né, na verdade, seriam os dois zagueiros. O Biraschi, que é um cara já mais veterano ali, que jogou no Genoa, né, tem uma passagem pela Série A, mas também não é um zagueiro assim, serve para a Série B tranquilamente. E o Monterizzi, que é um cara que me surpreende ainda que esteja ainda no Frosinone, porque quando ele jogou pela Série A no Frosinone, um zagueiro, também lateral direito, versátil e tal, foi muito bem pelo Frosinone e teria espaço em outros clubes, mas segue por lá. Então, daí você pega os pesos, né, do time, dos nomes que eu citei e coloca na balança. Acho que a balança é muito favorável para o Monza, né?
a ver qual é o time que vai jogar, porque às vezes nesse momento da Copa Itália, mesmo os times menores também rodam muito o elenco e às vezes colocam times mais alternativos e tudo mais, embora o time alternativo do Monza ainda seja superior, na minha opinião, a um provável time titular do Frosinone. Então o Monza acaba sendo o favorito e acho que é um jogo que a gente vai poder ver um pouquinho do quanto o Monza vai poder se colocar como favorito ao título da Série B, né, na verdade. Eu acho que serve muito como uma preparação para isso, né? A Série B também vai ser transmitida pela Sportnet, né? Inclusive, a gente vai poder acompanhar o Monza ao longo da temporada. E provavelmente um time que também vai mudar de dono, né? A família Berlusconi deve acabar vendendo o clube. Fala-se que o Galliani, que é o atual administrador delegado, né, tipo CEO do Monza, também poderia voltar ao Milan. Então é um time que pode passar para as mãos de um grupo norte-americano. Então também é algo que a gente vai acompanhar aí ao longo desse ano. Já tem pouco norte-americano, né, na Itália. Tá faltando aí, vai botar mais um no Monza, mas é interessante isso aí que você falou do Galliani, porque eu jamais imaginaria que o Milan iria, na verdade o movimento aparentemente está vindo do Milan, né? O Milan que está procurando o Galliani, só que pelo que eu li, pelo que eu procurei saber, o Galliani não gostaria de sair no meio do mercado, né? Porque ele está tentando ali ainda várias negociações com o Monza e acha que seria desleal da parte dele, mas que após o fechamento do mercado ele estaria aberto a voltar para o Milan. Quem diria? No bingo de 2025, eu não apostaria, não teria apostado no Galliani voltando para o Milan. Vai servir de escudo, né? Que a diretoria do Milan está procurando um escudo há muito tempo. Embora o mercado seja bom nesse momento, né? Falta muito ainda para convencer a torcida de que essa gestão é positiva. O Galliani vai dar um verniz ali, né? Que o Ibrahimovic não tem conseguido. Não tem nem tentado. O Ibrahimovic nada é a mesma coisa nesse quesito aí. Ibrahimovic que virou até a carta lendária do FIFA, né? Curiosidade aí inútil, mas ele nos joguinhos aí para quem gosta, ele vai ser um legend. Não sei se ele é lendário a esse ponto não, mas fica aí a informação. A gente já falou de Milan aqui, falando dessa possível ida do Galliani para lá pós-mercado, então vamos falar de Milan e Bari, que evidentemente é o confronto mais esperado dessa fase da Copa da Itália. Para quem não é muito familiar a como funciona, né, a quem joga as primeiras fases, o campeão da Copa Itália e os 7 primeiros colocados da Série A já entram lá na frente, né, já entram nas quartas de final. O Milan, como ficou na colocação da Série A passada, por isso está disputando já essa fase da Copa Itália. Caio Bittencourt, Milan e Bari, eu tô para dizer que o Milan é o time que está fazendo o melhor mercado, hein? Não vou nem dizer da Série A, não, do campeonato do futebol italiano no geral. O que a gente pode esperar? Porque uma coisa assim, tá contratando muito bem, mas o que a gente pode esperar já para esse confronto contra o Bari? Já vamos ter muitas caras novas, ainda vai ser um Milan que vai rodar muito, porque nos amistosos de pré-temporada, por exemplo, até aqui, é um time que vem colocando muita galera do Milan futuro para jogar, né? Muito pessoal ali que o torcedor não está acostumado a ver. Queria saber o que a gente pode esperar nesse equilíbrio aí entre contratações e novidades que podem ser dessa garotada aí. O que você acha que o Milan, como você acha que o Milan vai abordar esse jogo contra o Bari? É até difícil, assim, você imaginar uma formação titular, porque em vista os amistosos anteriores, não se deu nenhum tipo de esboço, não se nenhuma ideia clara. Por exemplo, se você pega quem entrou em campo desse duelo com o Chelsea que estamos mostrando na televisão, por exemplo, entrou o Terracciano, que deve ir para Cremonese na zaga, isso só de exemplo. Aí você teve Bartesaghi, você teve o Selemakers em função mais avançada, e por aí vai. E aí entrou tantas e tantas mudanças e tudo mais, e até por conta disso,
é um pouco mais difícil você imaginar qual deve ser a formação. Mas dentro dessa ideia, é até curioso você ver que na Itália você costuma ter mais ou menos assim. Sempre que tem o calciomercato, você costuma ter os chamados tabelone de quem contratou, quem não contratou, os alvos e tudo mais, e eles acabam simulando os times que entrarão em campo. E assim, é curioso que boa parte deles, ninguém chega num consenso sobre qual será a formação do Milan a princípio, porque, por exemplo, vamos citar a da Gazeta. A da Gazeta fala do Milan com uma linha de 4, com uma ideia de 4-3-3. Aí já pensando, por exemplo, que o Atekami, vindo do Young Boys, e está praticamente fechado, jogaria na lateral, com o De Winter, o Pavlovic e o Tubião. Uma defesa quase toda renovada. Fora trinca de meio com Modric, Rich e Ashari e tudo mais. Para a ideia da Sky Sport, a ideia já seria outra, já seria um 3-1-4-2, aí uma variação do 3-5-2, ali com o Rich comandando ali a função de regista e sem grandes mudanças na defesa, mesmo com a chegada do De Winter. Então, assim, essa indefinição acho que vai ser a marca do começo, porque inevitavelmente o Allegri vai dar um jeito de saber qual o time. Eu imagino que, por exemplo, essa ideia da Sky seja mais próxima da realidade hoje, pensando nos amistosos até aqui, em todo o contexto. E a partir disso é que o Allegri deve fazer mudanças. Vale lembrar que o Allegri, ao longo de sua carreira no Milan, na Juventus e em outras passagens, ele sempre se caracterizou por ser um treinador camaleônico. Ele sempre teve capacidade de mudar de acordo com as suas peças ou com a falta delas para pelo menos tentar conseguir aquele 1-0 chorado dele, os sistemas defensivos fortes e tudo mais. Dessa vez, uma vantagem que ele vai ter que não teve no último trabalho da Juventus. Se promete e os nomes indicam que será um meio-campo forte. E se o Allegri tem um meio-campo forte, ele vem para competir. Também tô bem otimista especificamente com o meio-campo, mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais de poder de fogo, né? Acho que Santi Giménez, eu gosto do Santi Giménez, tá? Mas acho que não à toa o Milan tá tentando aí um empréstimo do Højlund, parece até bem encaminhada a situação, ou se não der certo ir para cima do Vlahovic. Acho que, assim, em termos de ideia, o mercado do Milan tá muito bom, cara. Agora, se vai funcionar no campo, é algo que a gente vai ver durante a temporada. Só para a gente não deixar de falar do Bari, o Bari fez uma boa temporada passada, mas acabou não conseguindo subir, né? Assim, fica marcado a incompetência para não ter conseguido subir, mas teve bons momentos na temporada passada do time do Bari. Para quem não sabe, também é do De Laurentiis, né? O presidente do Napoli também é o sócio ali, eu não sei se ele é o presidente no Bari também, mas ele também tá envolvido ali no Bari. Não, é o Luigi que é um dos filhos dele. Então, o De Laurentiis tem 3 ou 4 filhos, tem 2 que estão ali no Napoli, aí você vai tanto a Valentina De Laurentiis, que é até responsável pelos uniformes e tudo mais, e o Eduardo, que na prática é o vice-presidente, tá lá com os jogadores e tudo mais, ele acaba dividindo funções com o Giovanni Manna, não como diretor esportivo, porque a função dele é maior, mas que tem um valor, e quem comanda de fato o Bari é o Luigi De Laurentiis. Muito bem, cara, muito obrigado. E que bom que você citou aí que a Valentina é quem cuida dos uniformes, porque
Eu fiz um vídeo, inclusive nas mídias sociais, e tanto da Sportnet quanto da Cautiopédia, vocês podem ver lá, que eu fiz o top 5 dos uniformes que eu considero mais bonito para essa temporada do futebol italiano, e eu incluí o do Bari na 5ª colocação. Bom saber que tem o dedo aí da Valentina De Laurentiis, uniforme branco com risca de giz, bonito pra caramba. Se você quiser saber os outros 4 que eu nomeei aí, é só ir lá nas redes sociais. Falamos de Milan e Bari, então próximo confronto, Spezia e Sampdoria. Nelson, é um confronto interessante porque obviamente inclui a Sampdoria, que é um time muito popular, é um time que deu um enorme susto em sua torcida na temporada passada, mas também é clássico, né, Nelson? Queria que você falasse um pouco dessa particularidade aí também, da localidade, né, esse clássico aí entre Spezia e Sampdoria. A Sampdoria, você falou de incompetência do Bari. Incompetência também é uma boa palavra para ser utilizada para a Sampdoria, mas eu vou dizer que a incompetência do Bari foi um pouco proposital, porque se o Bari sobe, o De Laurentiis precisa se virar e vender um dos clubes, né? Porque não pode ser dono de 2 clubes na mesma divisão. Então isso seria um probleminha aí para ele resolver. No caso da Sampdoria, enfim, quase caiu para C, foi salvo porque o Brescia faliu, etc e tal, depois ganhou ali o play-out de forma até polêmica, né, com a Salernitana, e parece que vai correr risco essa temporada de novo, né? A Sampdoria é curioso, né? Porque, enfim, como você falou, é um clássico, né? Um clássico da Ligúria, né? O Spezia e a Sampdoria são times da Ligúria, e a gente vai chegar raríssimas vezes, talvez seja até uma das primeiras, né, nesse período agora recente, de que o Spezia vai chegar como favorito absoluto nesse clássico, porque o elenco da Sampdoria é bem deficitário. Se a gente for colocar aqui como os principais jogadores, eu diria até que é o Liam Henderson, né, que chegou agora do Empoli, provavelmente a principal contratação que a Sampdoria fez para essa temporada, meio-campista escocês. Mas depois dele é o De Pauli, capitão do time. Aí você tem o Lorenzo Venuti também, já jogou na Fiorentina e tal, outro lateral. Mas é um elenco que está devendo muito, né? Assim, se a gente for colocar, também tem o Máximo Coda, né, que é o principal artilheiro da história da Série B e tal, mas ele vai fazer 37 anos, né, um cara já bem mais rodado, já talvez não vai jogar tanto, assim, porque a Samp foi atrás do Marvin Tune, né, que era jogador chegou a jogar no Frosinone pela Série A e tudo mais, mas é um elenco que fica devendo demais, né? Dificilmente a Samp vai brigar para voltar para a Série A aí, já adianto isso. Assim, como a Série B é muito equilibrada, não dá para descartar, né? Se a gente vai ver a diferença de pontos entre os times que se classificam para os playoffs de acesso, do 8º até o 3º colocado, e a diferença dos que vão disputar o play-out, né, que é ali o 18º e o 17º, muitas vezes é muito pequenininha. Então, às vezes você tem uma sequência ruim, cai bastante, mas você consegue manter, acaba ali tendo a chance de subir. Mas eu acredito que vai ser muito difícil para a Sampdoria chegar a esse ponto. O Spezia é bem, bem favorito, né? Só para a gente colocar, tem jogador de seleção italiana no Spezia, né? Tem o Salvatore Esposito, tá lá no Spezia ainda. Talvez saia, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, vi uma notícia de que o Besiktas seria interessado nele e tudo mais, mas enfim, ainda está lá, vai jogar. Essa partida vai estar disponível, né? Melhor dizendo, que a gente não sabe se o Luca D'Angelo, o treinador, vai colocar ele em campo, mas o Spezia tem bons jogadores, né? Tem ali, provavelmente, assim, a gente não sabe o que é que vai ser do Dusan Vlahovic nessa temporada, mas o que eu posso dizer é que vai ter Vlahovic que vai se dar bem nessa temporada, que é o Vanja Vlahovic, que foi contratado pelo Spezia para suceder o Francesco Pio Esposito, né, o que voltou para a Inter, foi vice-artilheiro da última Série B, e o Vanja Vlahovic é um cara que da base da Atalanta, né, foi emprestado, fez uma Série C muito boa, foram 21 gols, se eu não me engano, que ele fez na última Série C, e chega aí para dar um passo adiante na sua carreira, provavelmente liderando esse ataque do Spezia. Então, é um nome para a gente ficar atento, porque até pensando em Série A futuramente para jogar na Atalanta mesmo, né? Tem o próprio Lapadula também, ainda tá no elenco do Spezia, outro cara ali também de experiência ali para ser uma sombra.
Tem o Christian Komoto, né, que quem viu a pré-temporada do Milan viu esse jovem jogador aí, meio-campista, tendo boas participações. O Spezia contratou ele por empréstimo também. Então é um time que tem nomes ali interessantes, que deve brigar pelo acesso. Até coloco ali como um dos favoritos juntamente com o Monza para brigar pelo acesso direto à Série A, né? Tem o Palermo também que sempre se coloca, né? Tem o dinheiro ali também do Grupo City, mas enfim, acho que vai ser interessante ver o quão complicado vai ser para a Sampdoria se livrar de um rebaixamento que ainda seria inédito, né? Então acho que esse jogo da Copa Itália dá uma prévia desse ano complicado que a Sampdoria deve ter. Achei que você ia cometer a indelicadeza de não citar o Lapadula. Eu tava aqui já ficando nervoso, que você foi falando nome atrás de nome. E eu falei, pô, ele não vai fazer isso com o Lapadula, né? Mas você não deixa passar uma, Nelson Oliveira. Você não deixou passar essa. Mais um confronto, Caio, que a gente vai trazer aqui. E assim como eu comecei a introdução do confronto Milan e Bari falando que a gente estava falando do Milan por causa do mercado do Milan, temos outra equipe da Série A fazendo aí um mercado interessantíssimo. Estou falando do Torino. O Torino que começa a sua campanha na Copa da Itália enfrentando o Modena. A gente já falou de uniformes aqui, achei o uniforme do Modena feio demais. O uniforme reserva do Modena, inclusive, parece um pijaminha, porque tem aí como um símbolo o Modena um pássaro, que eu não sei se é um canário, parece um canário, mas eu não sou um especialista em pássaros. É um canário, Nelson está confirmando, e é cheio de canarinhos assim, parece um pijama. Mas falando sobre o Torino, que é o carro-chefe desse confronto, Caio Bittencourt, queria que você falasse aí das expectativas desse começo de temporada. O Torino que, para quem se lembra da temporada passada, teve um bom início de temporada, chegou a liderar a Série A depois de alguns anos, depois de muitos anos sem liderar, depois de praticamente 40 anos ali que não liderava, e depois caiu. Tem agora o gás necessário para manter, Caio Bittencourt? Se começar a temporada bem, vai ter ali mais uma espécie de reposição, vai ter um pouquinho mais de gás? Olha, assim, primeiramente sobre esse confronto com o Torino do Baroni e tudo mais, considerando o calorzinho que o Modena deu no Napoli na temporada passada, vale lembrar que o Napoli na temporada passada esteve no papel em que o Milan está hoje, assim, considerando a maneira que é a Copa da Itália nos últimos 15, 20 anos, em que os 8 primeiros já entram nas oitavas, acaba sendo uma aquilo que a gente sempre diz de os grandes serem as grandes forças sempre estarem garantidas nas oitavas. Normalmente quando alguma delas tradicionais fica fora, fica meio um estranho no ninho. É o caso do Milan nessa temporada, foi o caso do Napoli, e o Napoli basicamente teve que depender dos pênaltis para passar do Modena. E vale isso para o Torino, vale um sinal de alerta, porque, sobretudo, é um time muito novo do Torino. É uma ideia nova, é uma ideia, de repente, com mais ofensividade que os últimos trabalhos, tudo mais. Tudo bem que o trabalho do Vanoli foi interessante, mas ele cansou da falta de ambição. E, de certa forma, dá para dizer que esse é o mercado, assim, pelo menos cravando que esse é o mercado mais ambicioso do Torino de Urbano Cairo há um bom tempo. Porque se você presta atenção, você tem jogadores que vieram para ser titular, que vieram para jogar. É o caso do Abuclau, que é um bom reforço vindo do Toulouse. É o caso do Anjorin, que é um jogador bem interessante vindo do Empoli. É o caso do Franco Israel, que eu acho que é uma boa substituição ao Milinkovic-Savic. O Ngonge assim, depende, porque assim, teve lá um momento ou outro no Napoli, mas assim, o que se espera é o futebol dele no Verona, e o Cholito Simeone, que é sujeito a tempestades. Ele vai muito de épocas. Tem épocas que assim, que ele é um artilheiro indomável. Tem épocas que talvez ele não vê a cor da bola.
Então, assim, o Torino, para mim, é uma grande expectativa. É um grande mistério que eu quero que nós vamos desvendar ao longo da temporada. Espero também um saudável do Van Zapata, né? Se o Zapata estiver bem também, acrescenta muito aí, mas tem tido algumas temporadas aí de... Não tá indo tão bem assim. Se ele estiver saudável, é um ótimo nome aí para complementar e até para liderar esse ataque aí. É isso, galera. Vamos passar de novo então pelos confrontos aí, só para caso a gente... caso você tenha chegado no meio do programa. Só relembrando, o Sportnet vai transmitir todos os jogos da Copa da Itália, então eu vou dar mais uma passada aqui de sexta a segunda. Serão 16 jogos, é jogo pra caramba, dá pra você assistir todos no YouTube. Então vamos lá cantar esses jogos de novo. Sexta-feira começando com Empoli e Reggiana, depois Sassuolo e Catanzaro, Lecce e Juve Stabia, Genoa e Vicenza. Reforçando, tudo no YouTube e alguns jogos também na programação linear da Sportnet. Passando para o sábado, temos Venezia e Mantova, Como e Südtirol, Cagliari e Virtus Entella, Cremonese e Palermo. Pô, dava pra gente ter falado de Cremonese e Palermo também, né? Mas é muito jogo, mas confia em mim, vai ser interessante também. Não tivemos tempo, mas se você tiver tempo, assista aí Cremonese e Palermo, vai ser legal. Jogos de domingo, Monza e Frosinone, Parma e Pescara, o Spezia recebe, o Cesena recebe o Pisa, o Milan enfrenta o Bari. Falamos bastante desse último confronto, também do Monza e Frosinone. E na segunda-feira temos aí o Cerignola contra o Hellas Verona, o Spezia contra a Sampdoria, o Udinese contra a Carrarese e o Torino contra o Modena. Só corrigindo uma informação que eu passei no meio do programa, eu falei que as equipes, que os 8 cabeças de chave, eles entram nas quartas de final da Copa da Itália, eles entram nas oitavas de final, tá? Não nas quartas. Só essa correção aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Na próxima edição, geralmente a gente grava quinzenalmente, gente, mas dessa vez a gente vai gravar com intervalo de uma semana, porque a gente quer gravar um guia antes da volta da Série A, né? Tem muita equipe aí pra gente falar da Série A que a gente não falou hoje, então a gente vai tentar passar por todas elas na próxima semana, em um guia mais completinho aí, falando de chegadas e saídas, expectativas, quais os pelotões que a gente acha que vão ser a tônica da Série A. Então, não nos vemos e nos ouvimos daqui a 15 dias. Dessa vez, nos vemos e nos ouvimos daqui a uma semaninha, beleza? Espero que vocês curtam muito os jogos da Copa da Itália. Muito bom ter a temporada de volta. E nos vemos e nos ouvimos daqui a uma semana, beleza? Arrivederci e tchau.